Graça e paz, povo de Deus. Pastor Wagner Melo aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. Hoje vamos estudar o texto de João, capítulo 3, verso 4 a 5, que diz assim: Nicodemos perguntou: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode por acaso voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, ele era um fariseu, um conhecedor da lei, um perfeito mestre, mas ainda estava em busca de algo que o conhecimento que ele tinha não tinha lhe conseguido dar. Ele procurou Jesus na calada da noite. Levantamos algumas possibilidades porque ele fez isso. Talvez com medo, vergonha, mas acima de tudo, com fome de algo verdadeiro, que os estudos que ele tinha acessado até aquele momento não tinha lhe trazido. Jesus, aqui na conversa com Nicodemos, ele vai direto ao ponto. O que você precisa não é de mais religião, é de um novo nascimento. Esse texto nos confronta com uma verdade, que nós podemos estar frequentando o templo e ao mesmo tempo não ter nascido de novo. Há uma frase de Leonardo Ravenhill que diz: se você nascer uma vez, morrerá duas vezes. Mas se você nascer duas vezes, morre só uma. O que ele quer dizer com isso é que se nós nascemos uma única vez e não passamos pelo processo de um novo nascimento, nós vamos sofrer as duas mortes, a morte física e a morte eterna, que é quando nós ficaremos distante de Deus eternamente. Mas se nós nos permitirmos nascer duas vezes, que é o nascimento físico, e nascermos pela luz do Evangelho na nossa vida, nós iremos morrer uma única vez, que é a morte física, porque não sofreremos a morte eterna, porque nós estaremos com Cristo na glória. Nicodemos, ele representa muitos que conhecem Jesus ou Deus na letra, tem a informação, mas não tem a relação com o Criador. Ter informação sobre Deus é diferente de ter relacionamento com Ele. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse versículo. Timóteo vai dizer que muitos têm aparência de piedade, mas têm negado o poder dela. Isso acontecia com Nicodemos, que conhecia a lei, mas não conhecia o autor da lei. Em João, capítulo 5, versículo 39 a 40, Jesus disse: Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, mas vocês não querem vir a mim para terem a vida eterna. As pessoas analisavam e conheciam o Deus das Escrituras, mas não estavam se relacionando com o Deus das Escrituras. Sabia sobre Deus, mas ainda não havia sido gerado de novo, ainda não havia sido gerado por Deus. Há muitos que sabem doutrinas, mas ainda não nasceram do Espírito. Às vezes nós podemos ser ortodoxo quanto um anjo, e ainda assim está perdido quanto o diabo. Vou lhe repetir. Nós corremos o risco de ser ortodoxo, igual um anjo, e ainda se sentir e estar perdido, igual a um diabo. Observa que também há uma segunda lição que esse texto vai nos ensinar. O novo nascimento não é uma reforma, é uma transformação. Talvez você possa escrever comigo isso nos comentários. Novo nascimento não é uma reforma, é uma transformação. Porque o texto diz isso em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz: Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que se fizeram novas. Nicodemos queria entender como mudar, mas Jesus falou para ele sobre como ser transformado. Nicodemos queria falar sobre mudança, mas Jesus queria falar sobre novo nascimento. O Evangelho não é sobre pintar a casa velha, é sobre derrubar tudo e construir tudo de novo. É uma nova vida que começa de dentro para fora, pelo Espírito e pela palavra de Deus. Ezequiel diz: Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo dentro de vocês. Paulo diz a Tito no capítulo 3, verso 5: Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
Deus, irmãos, Ele não melhora o velho homem. Ele o crucifica na cruz para que possa nascer um novo homem e uma nova mulher. Há uma terceira lição que podemos aprender desse versículo. Antes, se você gosta do devocional e estudo bíblico, toque no botão preto abaixo e inscrever-se aqui no canal. Quem nasce do Espírito vai viver em outro reino. Jesus está dizendo, sem nascer do Espírito, não se entra no reino. Isso está em João 3,6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Paulo, ele trata sobre essa pátria também em Filipenses, quando ele diz assim, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Isso não é sobre ritual religioso, mas é sobre uma transformação sobrenatural na nossa mente. Pois Romanos capítulo 8, verso 14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O novo nascimento nos dá uma nova identidade, uma nova pátria, um novo coração, uma nova mente. Nascer de novo é ter o céu começando dentro do nosso coração. Porque um dos grandes equívocos nossos é pensarmos que nós somos salvos para ir para o céu. Ninguém é salvo para ir para o céu, irmãos. Nós somos salvos para manifestar o céu na terra. O céu não é o nosso lugar de destino, ele é a nossa origem. Nós viemos do céu, porque Deus está no céu e nós estávamos em Deus. Então, o céu não é um local para o qual nós voltamos, não é um local para o qual nós vamos. O céu é um local para o qual nós voltamos. Entende isso? Então, nós podemos compreender algumas verdades aqui. Nicodemos representa os que buscam, mas ainda não encontraram. Será que você tem buscado, ainda que frequentado o templo, frequentado culto religiosamente? Você não pode estar igual o irmão do filho pródigo, perdido dentro da casa do pai? Porque nós sabemos que o pródigo se perdeu porque ele saiu, ele abandonou a casa do pai. Mas quantos pródigos têm perdido dentro da casa do pai? São como o filho mais velho, são como o irmão do pródigo. Está na casa do pai, mas não pelo relacionamento com o pai, mas para suprir o seu próprio interesse. Pastor, mas o menino estava lá por causa do seu próprio interesse? Sim, a Bíblia diz assim, que ele falou, o Senhor não me deu nenhum cabrito para poder festejar com os meus amigos. É o tipo cristão que frequenta uma reunião, um culto, atrás de uma bênção para si, não para servir a outra pessoa, mas para desfrutar. E que possamos, através desse devocional, entender que quem nasce de novo não fica correndo atrás de bênção, mas as bênçãos do Senhor correrão atrás de ti. E eu quero profetizar, elas irão te alcançar. Se esse devocional te abençoou, compartilhe para 3 pessoas. Assista esse vídeo aqui, que com certeza vai enriquecer a sua vida. Deus abençoe a todos. Eu sou Wagner Mello e esse foi mais um devocional diário. Forte abraço.